Aleluia. A paz de Cristo seja convosco. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Vamos estar fazendo a leitura em Gênesis, capítulo de número 1, do versículo de número 26 ao versículo de número 28. Aí tu vai virar uma página, depois em Gênesis 2, do versículo de número 15 ao versículo de número 18. Quem achou, se coloque de pé, por favor. Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 1, primeiro livro da Bíblia, fácil de achar. Aí vou estar lendo do 26, do versículo 26 ao versículo de número 28. Aí depois tu vai virar uma página, eu vou ler do 15 ao 18 de Gênesis 2. Quem entendeu, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 15, diz assim: E tornou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Louvado seja o Senhor Deus pela sua palavra, assim agradecemos. Amém. Podem tomar assento, irmãos. Bem, irmãos, a gente já falou disso várias vezes, né? A gente está sempre falando da questão da criação. E nessa passagem de hoje, esses dois passagens que nós lemos, os dois tópicos da palavra, ela aconteceu toda num dia só. Tanto Gênesis capítulo de número 1, versículo 26 ao 28, como Gênesis também, capítulo de número 2. É o sexto dia, né? É o dia, as bênçãos, eu até coloquei algo interessante, as bênçãos e ordenanças de Deus dada no sexto dia para o homem. Dada para o homem andar na presença dele. Então, nesta noite, a gente vai estar falando de alguns princípios que Deus estabeleceu para o homem. Princípios que a gente vai ver que hoje em dia foram quebrados pelo pecado, quebrados pela desordem que causou o pecado entrar na terra, e muitos dos homens, né, absorver esse pecado, nascer em pecado. Mas também Jesus Cristo está aqui para desfazer as obras do pecado e nos colocar num caminho reto. Então, irmão, eu vou estar falando numa ordem, não na ordem que está escrita aqui, mas numa ordem cronológica, né, na ordem que os fatos foram acontecendo, para os irmãos entenderem melhor. Em Gênesis, capítulo de número 1, igual nós lemos, versículo 26, o Senhor está ali na passagem e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a gente já vê uma conversa, né? O Senhor Deus está falando com alguém, está falando com uma outra pessoa. O interessante é que lá em João a gente fala, é relatado quem é essa pessoa. A Bíblia, irmãos, é maravilhosa. Existe uma lei na hermenêutica que a Bíblia interpreta ela mesma. Não precisa a gente ficar querendo inventar as coisas. Ela mesma vai ensinando e falando o que ela diz. O interessante é que lá em João 1 diz que no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então está falando ali do Verbo, Jesus Cristo, que se fez carne. Ali está uma conversa. Façamos, tá? Deus e o Senhor, né, falando de fazer o homem. E aí a gente já vê algo que está no coração de Deus. O homem é um projeto de Deus, e o homem sempre foi um projeto de Deus. Você está entendendo? Dá um amém? Está entendendo? Dá um amém? Glória a Deus, você está entendendo. Se não, aí, versículo de número 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, parte A. Então o que Deus fez? Ele tinha um projeto, versículo 26, no versículo 27, ele vai e executa esse projeto. Agora, irmãos, cronologicamente,
Você pode estar com a Bíblia aberta ou não, ou só ouvir. No versículo de número 15, capítulo de número 2, versículo de número 15, diz assim: e tomou o homem. Então quer dizer, Deus tinha um projeto, Deus criou o homem, Gênesis 26, Gênesis 27a, ele pegou esse homem, no versículo 15 diz que ele fez: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Quero falar de princípios hoje com os irmãos. Deus tinha um projeto, Deus executa o projeto, mas a primeira coisa que ele fala para o homem, esse homem que estava na presença de Deus, um homem antes da queda, a primeira coisa, você vai ter que lavrar. Em outras passagens, você vai ter que cultivar a terra. Primeiro princípio de Deus para o homem: você vai ter que o quê? Trabalhar no que eu tenho colocado na tua mão. Irmãos, os princípios de Deus não mudam até hoje. O que Deus tem colocado na tua mão? Família, trabalho. Deus falou: você vai ter que trabalhar, você vai ter que lavrar, você vai ter que cultivar isso aí. A palavra de Deus diz que o homem foi colocado no jardim do Éden. Deus deu uma ordenança para ele: olha, vai e lavra, cuida desse negócio aí. Então, é a primeira ordenança que Deus dá. Depois, no mesmo versículo, versículo de número 15, parte B, Deus fala que assim, para o homem: olha, você guarde o que eu estou te dando, aonde eu estou te colocando, você lavre, você trabalhe, você cultive, outras versões, e você guarde. São princípios de Deus. Os princípios de Deus não mudam. O que Deus faz hoje na minha e na tua vida, se nós não trabalharmos no que Deus coloca na nossa mão, e se nós não guardarmos, nós perdemos. Aí eu gosto da palavra que ela mesmo, interpreta, nós já falamos isso, Apocalipse 3, versículo de número 8. Guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, o Senhor fala: olha, agora você guarde o jardim que eu estou colocando na sua mão, senão alguém vai vir tomar a sua coroa. E aconteceu mesmo. O homem não guardou o jardim, Satanás veio e tomou, contou uma história lá, e a gente já conhece. E o que aconteceu? O homem teve que ser expulso do jardim. Mas à frente, saia do jardim, porque você não guardou o que eu mandei você guardar. Irmão, nós temos que guardar o que Deus coloca na nossa mão. Todas as áreas que você imaginar. É saúde? Guarde. Ah, não, eu sou forte, eu vou fazer o que eu quiser, eu saio sem camisa, debaixo de chuva, eu pego. Ah, então você vai perder. Eu estou te dando uma saúde, guarda isso aí, ó. Devorador está em volta. É a tua casa, a tua família? Ah, não, minha mulher, meu filho inteiro. Vai perder teu filho. Vai perder o respeito, vai perder a confiança, vai perder tua esposa. É trabalho, isso aqui ganha pouco, vai perder teu trabalho. Guarda. O que Deus coloca na sua vida, você tem que guardar. Terceiro limite, terceira ordenança, terceiro princípio que Deus fala nessa passagem. Gênesis, estou falando em ordem para você entender. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 16. Então o primeiro que ele falou foi o quê? Lavrar, trabalhar. O trabalho é do homem, o trabalho é de Deus, irmão, não é de Satanás, não. Outro pensa que assim, pô, esse negócio é tão ruim. Não, o trabalho é de Deus. Segunda coisa, guardar, cuidar, guarda o que você tem. Terceira coisa, ele fala no versículo de número 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Terceira coisa que Deus faz, Deus coloca limite no homem. Olha, você é limitado. Você pode ir até aqui. É assim com a gente. Isso daí é o homem sem pecado na presença de Deus. Adão, você pode ir até aqui. Roberto, você pode ir até aqui. Luiz, você pode ir até aqui. Não, vou fazer isso. Olha, não faça mais do que você pode fazer. Não é assim, a gente não escuta várias orientações desse jeito? Irmãos, coloca a mão, vamos falar numa linguagem popular. Coloca até a mão onde você pode alcançar. Ou até onde Deus estabeleceu para você. Porque às vezes, irmãos, está fora do nosso alcance. Mas Deus fala: eu estou contigo. É outra coisa. Vai nessa tua força. Senhor, minha família é pequena, Gideão. Vai nessa tua força que você vai livrar Israel. Isso daí é a mão de Deus. Mas Deus o quê? Ele coloca o limite para o homem ali no jardim. Ele fala que assim, olha, você é limitado. Ó. Não é porque eu estou te colocando num lugar bom. Não é porque eu estou te dando uma família abençoada. Não é por causa disso. Você tem limite. Você tem que respeitar o limite. Você tem que obedecer aos meus princípios. Então, esses três princípios, aí Deus já vai falando ali. Mas quando chega no quarto princípio, e esse está lá em Gênesis, agora a gente vai entender, né? E os irmãos que chegaram no meio, mas depois os irmãos vão pegando aí. Você vai entender que quando o Senhor fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque o irmão diz que
Está tudo lá em Gênesis 1, no sexto dia. O homem fez o Senhor Deus está falando do Gênesis 1, do sexto dia, e está falando do Gênesis 2. Porque quando chega no versículo de número 31, de Gênesis 1, Deus, o que Deus fala? Deixa eu ler a Bíblia, falar como está escrito. E viu Deus tudo quando tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Né? Então, eu já tinha acabado ali, olhou, é muito bom. Aí a palavra de Deus já começa falando que assim, Deus, Ele acabou ali o seu trabalho, quer ver? Ó? Capítulo número 2, assim o céu e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra. Pô, se a gente falar, né, se a gente não entender que Deus está falando do homem e a mulher ali, então a mulher, Deus já tinha acabado a obra, fez a mulher? Não, Ele já fez tudo aqui. Agora, aonde a gente vai aprender isso e entender isso? Agora, Gênesis 1, estou citando bastante a Bíblia, hein? Versículo de número 27. E criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, Deus os criou, macho e fêmea. Mas só lá em Gênesis 2 que é relatado essa criação como foi. E como foi essa criação, Ariel? Porque Deus já deu 3 princípios para o homem. E a gente vai ver 7 princípios que Deus dá para o homem. Vou até acelerar por causa do horário. Versículo de número 18 de Gênesis 2. E diz o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma disjuntora que esteja como diante dele. Deus olhou, mandou o homem guardar, lavrar, botou limite para o homem e falou, mas não é bom o homem estar só. Aí Deus pega e fala assim, vou fazer o quê? A mulher, vou fazer uma disjuntora. A palavra de Deus, irmãos, tem outras coisas para dizer que não vai dar tempo, diz que seja idônea. Idônea é uma pessoa capaz, idônea é uma pessoa apta, idônea é uma pessoa, irmãos, inteligente para estar do lado do homem, não é em posição de inferioridade, como é feito em várias culturas e até aqui mesmo no Brasil, né? As pessoas querem colocar uma mulher na posição de inferioridade, do jeito que as coisas estão perdidas hoje, tem até mulher colocando um homem em posição de inferioridade, é pior ainda, né? Ainda tem isso também, mas Deus fez o quê? Uma disjuntora idônea. Mas não é isso, vamos lá. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, Deus os criou macho e fêmea. Versículo 28, Deus os abençoou. Quarta coisa, irmãos, Deus abençoou o casamento. Homem e mulher, fique bem claro. Homem e mulher, pessoas idôneas. Pessoas, um ajude o outro. O quarto princípio nessa palavra, nessa mensagem que Deus, quando fez o homem, é o quê? A bênção sobre o casamento. Abençoou o casamento. Abençoou a família. Como a gente diz, a família é a primeira instituição de Deus. Está aqui ela criada. E aqui é a quarta ordenança que Deus dá para o homem. A quinta ordenança, vou acelerar, irmãos, para a gente não perder. Está no versículo 28, ele diz, abençoou Deus, ele diz, frutificai. Irmão, nós temos que dar fruto. Para que é o projeto de Deus? Sabe qual é o projeto de Deus, João? Ele pega o homem, né? Pegou o Ariel, pegou o João, aí ele criou, né? Nós estamos tudo na mão dele. Ele coloca a gente no lugar, sabe que Deus quer que a gente dê fruto. O que é isso, Fernando? A gente dê fruto. Certa vez Jesus está passando, eu até estava lendo, Jesus está passando, Lucas 13 fala sobre isso. Jesus está passando andando com os discípulos, ele olha para uma figueira e ele vai e amaldiçoa aquela figueira. Por quê? Porque nela não havia fruto. A ordem é o quê? Se eu os criei para você frutificar, ninguém nunca mais comerá fruto de ti. Aí tem uma outra parábola do vicultor que vai e planta uma figueira. Aí vem um senhor daquela figueira, olha para a figueira, mas ela não dá fruto. Mas deixa só mais esse ano, para ver se ela dá fruto, eu vou adubar, eu vou tratar da terra. Mas se ano que vem ela não der fruto, corta e arranca. Sabe o que Deus fez a gente? Quarto princípio, irmão, quinto, né, perdão, é que para que nós venhamos dar fruto, você está entendendo, dá um glória a Deus? Então, não parou aí. Versículo de número 28. Além de frutificar, nós temos que multiplicar-vos. Multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 28 de Gênesis 1. Multiplique-se. Multiplicar como? A nossa imagem e semelhança? Não. Façamos o homem, Gênesis 26, a nossa imagem e semelhança. Está falando o Pai, o Filho, a Trindade ali, presente. E quando Deus manda a gente multiplicar, é esse homem perfeito. Homem sem queda. Não o homem hoje corrompido, que no final a gente vai ler e vai estar orando. O homem hoje degenerado, não, multiplicar dessa maneira. Ele fala, enche a terra, tenha filhos dessa maneira. Olha ali, ó, estou te colocando assim, ó, é para você agir assim, andar assim, na minha presença assim, olha, tenha filhos assim, tenha uma imagem assim, vai multiplicando assim.
Sexta coisa, irmão, que nós viemos multiplicar, que através de nós, irmãos, mais e mais pessoas venham reconhecer que o Senhor é Deus, a imagem e semelhança de Deus. O apóstolo Paulo fala que assim, olha, imite a mim como eu imito a Cristo. Então o que ele está dizendo ali? Olha, tem que se levantar uma geração nesta terra, de homens e mulheres adoradores que servem ao Senhor. Aleluia, dão glória a Deus. Irmãos, fechando então, eu frutificai, multiplicai-vos, encher a terra e o que? Sujeitai e a dominar. Deu autoridade ao homem. Você tem o direito de sujeitar e dominar. Você foi chamado para dominar, não para ser dominado. Se a gente ler em Gênesis 20, versículo 26, está lá sobre as plantas, sobre isso. Já falamos aqui um tempo atrás, mas hoje uma planta domina o homem, não é ou não é? Uma planta domina o homem. A planta da coca, ou sei lá o que da maconha, não é a cannabis que é a maconha? E Satanás fica falando que é assim, eu vim destruir tudo isso. Eu sei que o homem tem autoridade para isso, mas ó, toma aqui a cannabis para tu ver. E ele faz o homem, o quê? Ser dominado por aquilo. E daí abre porta para planta de coca e outro, e vai saber aonde chega. Estou dando um exemplo da planta, estou dando um exemplo dos animais, mas de séries coisas. Mas Deus, no seu estado original, tinha dado isso ao homem. Agora, o Senhor Deus, ele vem nessa terra, irmãos. Jesus vem nessa terra, o homem se corrompeu, o homem está perdido. Mas Jesus vem nessa terra. Eu quero ler esse versículo com os irmãos. Ainda tem um tempinho ali. Os irmãos podem ouvir. Primeira Epístola de João, capítulo de número 3. Porque o bom, irmãos, é a gente ter o manejo da palavra. Se a gente não conseguir manejar a palavra, mesmo que eu não conheça o versículo de cabeça, é bom que eu saiba, pelo menos, o que está escrito na palavra. Primeira Epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 8, diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque ele já, lá no começo, ele conseguiu fazer o homem pecar. Porque o diabo pega desde onde? Desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, peraí. Deus tinha um plano original, colocou o homem. O diabo veio e entrou na terra. Por quê? Porque ele fez o homem desobedecer. O homem, ele não lavrou a terra. O homem não trabalhou como tinha que trabalhar. O homem não guardou. Tinha que ter guardado aquele jardim. Satanás entrou. Aí a gente vai vendo, as coisas vão desencadeando. O homem não respeitou o seu limite. Você pode ir até aqui, Luiz Cláudio. Você não respeitou. O homem, na instituição de família, hoje em dia, irmão, não quero nem mais criar família, não quero nem ter mais família, ainda mais a família tradicional. O homem errou nisso também. O homem não frutifica mais. Ele não dá mais fruto para a glória de Deus. Quando eu estou falando isso, eu estou falando de uma humanidade caída. O homem, ele só se multiplica, o quê? Na desavença, ele só multiplica na maldade, porque a iniquidade tem se multiplicado. As coisas têm acontecido, irmãos, numa velocidade terrível, para destruir o homem, para destruir tudo o que Deus criou. Mas não é só aí não. Aí o homem, além dele, o quê? Ele já não sujeita, ele não se multiplica, ele não consegue dominar. Aí a palavra de Deus fala também desse homem. 2 Timóteo, capítulo de número 3, eu só vou ler do versículo 1 ao 4, mas eu vou ler o versículo 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, etc, etc. São 19 de deformidade do homem que Deus tinha criado. Aí em 1 João, o Senhor fala que assim, mas eu vim desfazer as obras do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala que assim, eu vim para desfazer tudo isso. Agora o homem, ele tem que pegar e entregar a vida dele na minha mão de novo. É como se Deus falasse que assim, eu tenho que fazer de novo. Sabe qual é a ordem do Evangelho? Diz assim, ó. Por isso que a gente fala, irmãos, a questão não é em vir, igreja. Vocês vêm aqui, nós viemos aqui para adorar o Senhor e temos que vir para gerar fé. Mas o Senhor fala, necessário é o quê? Nascer de novo. O homem nasceu, o homem morreu. Por quê? Porque o pecado está entranhado do mundo. Mas o Senhor fala que assim, aquele que nascer da água e do Espírito, João capítulo de número 3, o Senhor fala para Nicodemos, aquele que nascer da água e do Espírito, ele vai ver o reino de Deus. Aquele que nascer da água e do Espírito, ele vai entrar no reino de Deus. Aquele que nascer da água e do Espírito, ele vai ter uma comunhão de Deus. Vamos se colocar de pé nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Deus criou um plano perfeito. Deus criou um plano maravilhoso. Tem mais coisas, né? Mas o homem caiu. Provérbios 24:16, né? Se caiu o justo 7 vezes, ele se levanta. Deus levanta o homem. O homem caiu, mas Deus levanta.
Mas a única maneira, irmãos, não tem como lutar contra Satanás diretamente sem Jesus. A única maneira é naquele que veio manifestar, aquele que se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Não tem outra maneira. Que Deus fale os vossos corações. Feche seus olhos, eu quero orar contigo nesse momento. Eu nem sei como é que está a sua comunhão com Deus. Irmãos, eu sei que um tem comunhão na igreja. Não, estou falando isso não, irmão. Comunhão com o corpo. É muito importante, tem que haver. Mas eu não sei como é que você busca Deus. Eu não sei como é que você pensa em Deus. Mas eu sei uma coisa, o único caminho é Deus. Feche seus olhos, aleluia. Pai eterno, Pai bendito, louvado seja o seu santo nome, Senhor. Te damos graça, Deus eterno, porque o Senhor é o Deus da perfeição. 7 princípios, ó Pai, o Senhor estabeleceu com o homem, ó Pai, lá no jardim, lá no paraíso. Sabemos, ó Pai, que o homem desviou muito dos seus propósitos, mas nós temos a certeza que em Jesus Cristo, Senhor, Ele sendo manifesto na nossa vida, Ele sendo manifesto na nossa casa, na nossa família, nós vamos saber trabalhar para Ti. Nós vamos saber guardar o jardim, Deus eterno. Nós vamos saber, ó Pai, mais e mais respeitar os limites a qual o Senhor tem estabelecido para nós. Nós vamos saber, ó Pai, ser abençoado na família. Lá, massubiando da laje. Nós vamos saber frutificar, Senhor. Nós vamos saber multiplicar, Deus eterno, Deus bendito. Nós vamos saber dominar, ó Pai eterno. Por isso, Senhor, nesta noite te pedimos, manifesta, Senhor, nas nossas vidas as suas obras. Manifesta nas nossas vidas Jesus Cristo, Deus eterno. Assim oramos, Senhor. Sabemos que o Senhor realiza muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. No nome de Jesus, Deus eterno, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. A melhor salva de palmas para Jesus. Glória.